O que é lógica de modelo? Ainda ontem estava refletindo sobre o assunto e identifiquei situações bem curiosas quando nós inicialmente queremos fazer algo. Eu digo queremos. Nós temos uma reflexão que parte sempre do querer e do indivíduo. Esse indivíduo tem uma vontade e projeta essa vontade no mundo. E aí nós, então, desenvolvemos meios para alcançar esse querer. Essa forma de pensamento tão comum, afinal, quem já não ouviu dizer que planejar é preciso e quem não planeja está planejando o seu fracasso? Esse tipo de pensamento que parece tão universal, não me parece tão universal assim. Parece que vem até de um povo muito específico, talvez os gregos. E com isso, influenciou todo o mundo ocidental, principalmente. Teoria e prática é algo que a gente vê com muita frequência. É onde o ensino formal se apoia através da ciência para que nós possamos cada vez mais interpretar aquilo que chamamos de realidade. Então, quando nós desenvolvemos planos, esses planos, eles têm um papel fundamental na nossa ação, mas tem algumas consequências. E a primeira delas é o temor que nós temos com relação à mudança. Porque qualquer mudança que não esteja de acordo com aquilo que nós desenvolvemos em nosso plano, nos parece uma ameaça para alcançarmos nosso objetivo. Aliás, esse é um tema interessante. Objetivo, meta. Nós temos que alcançar uma meta. E essa meta ela tem que ser até, muitas vezes, qualificada para que ela possa acontecer. Muitos dizem que ela tem que ser alcançável, ela tem que ser mensurável, ela tem que ter uma série de características que permitam que ela seja realizada ou passível de ser realizada. Mas quem determinou essa meta? E voltamos então para o ponto inicial. Foi a vontade. E essa vontade, ela sai de um indivíduo. Daí o adágio, querer é poder. Mas será mesmo? Curiosamente, esse querer é poder também tem movido o mundo. Tudo que nós vemos em termos de desenvolvimento tecnológico sai de uma forma de pensar que nós estamos discutindo nesse momento. Exatamente essa forma. E isso é muito interessante, porque essa forma de pensar hoje é quase que considerada universal. O grande desafio para nós, então, é como nós iremos desenvolver um plano para que isso possa acontecer, e esse plano ele tem que ter uma capacidade de se desdobrar. Em que sentido? No sentido de direcionar para a nossa meta. Lembro que anos atrás estava num seminário com um general americano que fez uma palestra aqui em São Paulo e ele falava exatamente sobre a diferença do plano, como cada um desenvolve. Uns desenvolvem o plano através de uma matriz para que possamos alcançar aquele objetivo. Outros apenas como um ponto de partida.
Porque todos nós sabemos que planos existem para que possamos reajustá-los ao longo de um processo. Então, quando nós temos esse tipo de ideia, nós desenvolvemos o quê? Modelos, projetamos modelos que impomos ao mundo. Daí surgem algumas consequências interessantes, como, por exemplo, o convencimento. É fundamental que nós convençamos o outro de que aquilo que nós acreditamos seja mais verdadeiro, seja mais correto que o de quem está ao meu lado. O poder de convencimento tem sido considerado, muitas vezes, uma competência extremamente desejável. Com razão. Porque, afinal de contas, esse é o modo de nós agirmos a partir do que nós chamamos de lógica de modelo. Portanto, a grande característica da lógica de modelo é a ação. Temos que ir para a ação. Os americanos falam, take action. Quer dizer, vá para a ação. E essa ação, ela gera o esforço. Daí a importância da resistência. Eu preciso ter capacidade de realizar uma ação por bastante tempo. É necessário um condicionamento. É necessário eu me esforçar. Para isso, preciso de treinamento. Treinamento para que eu possa fazer e realizar essa ação, exercitando continuamente. Essa ideia nos leva também a uma outra situação, que é a situação de que nós, quando realizamos essa ação, implica que nós vamos transmitir algo através do ensino. Aliás, ensinar é impor uma marca. Então, quando nós vamos ensinar alguém, nós queremos que ele possa aprender aquilo que nós consideramos o correto. Então, o esforço que eu faço, ele é muito intenso. Porque eu preciso cumprir um plano, um currículo, uma programação para que o outro possa aprender. Aliás, como já havia falado anteriormente com relação ao indivíduo, ou a individuação de uma ação, é a autoria. Ou seja, há uma necessidade de autoria quando eu realizo algo. E isso me leva a uma condição que é muito interessante, porque é uma intervenção muitas vezes profunda com relação à realidade. Não é talvez coincidência percebermos que o teatro grego ele tem uma importância muito grande na nossa civilização. Por quê? Porque a teatralização ela representa exatamente isso. E junto com o teatro veio uma outra figura que é muito presente na nossa cultura, que é o herói, a figura do herói. O herói como grande intervencionista, o herói como aquele que faz e acontece. Vamos fazer acontecer. E o herói, obviamente, que remete à autoria. É importante que tenha o autor. Aliás, muitas vezes é mais importante o autor do que a ação em si. Por quê? Porque, mais uma vez, essa capacidade de projeção de modelo, essa capacidade de superação daquilo que deveria acontecer dentro da vontade de uma pessoa ou de um grupo, que deixou de acontecer, é onde atua o herói.
O herói é aquele que retoma ao plano original, retoma para que a meta seja alcançada. E se desdobra assim, num esforço hercúleo. Aliás, estou citando uma expressão que vem de um herói, um semideus, Hércules, né? Com seus trabalhos todos que fez, onde ele, no final das suas tarefas, se deitou todo prazeroso, não porque o cumpriu, mas pelo simples prazer de os ter realizado. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento que tem permeado e tem embasado, fundamentado a nossa forma de ser durante todas essas existências, essas gerações, até o momento de hoje. Esse tipo de esforço tem gerado uma condição e uma capacidade de trabalho muito grande dentro da nossa civilização. Uma civilização que tem se desenvolvido a cada momento. Uma civilização que desenvolveu uma capacidade de conhecimento incrível. Uma civilização que hoje consegue, numa forma alucinante, através da mídia eletrônica, por exemplo, como a internet, prover uma quantidade de informação nunca antes vista pela humanidade. Esse tipo de civilização, acredito que é a que nós estamos vivendo hoje. E uma civilização que vai nos levar a algum lugar. Que lugar que é esse? Ainda não tenho uma ideia clara a respeito disso. De qualquer forma, uma coisa que me surpreendeu demais é que esse mesmo tipo de pensamento que está nos levando a um determinado caminho que parece sem volta, está proporcionando um contraponto muito interessante. E esse contraponto muito interessante é justamente um outro tipo de lógica. Um outro tipo de lógica que surge no mesmo período onde surge o pensamento grego. Onde a teoria e a prática, aliás, já dizia Aristóteles da importância da prudência, porque a prudência é justamente esse desvio da teoria e da prática. E o adágio popular nos ensina algo interessante, que a prática se distingue da teoria, porque a teoria na prática é outra. Esse tipo de pensamento nos leva, então, a uma outra situação, que é o que nós vamos discutir no próximo bloco.